gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo mais alguns capítulos da Sagrada Escritura na versão revista atualizada, porque eu esqueci a NA em casa, mas é sobre isso. O importante é que é a palavra do Senhor, então provavelmente vocês notem algumas diferenças da linguagem que é usada, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então, antes de iniciarmos mais uma leitura, abre tua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo 18, porque hoje estaremos lendo o capítulo 18 de Crônicas. Leremos o capítulo 5 de Tiago, concluindo, hein? E leremos o capítulo 2 de Jonas e finalizaremos com a leitura do capítulo 7 de Lucas. Antes de darmos início, vamos a um momento de oração. Deus maravilhoso, Pai eterno, santo, soberano, nós rendemos graças e louvores ao Senhor. Obrigada por estarmos vivos. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada pela nossa saúde, por nos sustentar. Obrigada pela nossa família, pelo nosso lar, pela tua palavra, pelos ensinos que o Senhor tem ministrado, tem nos dado e nos feito aprender. Obrigada, Santo Deus, por ser tão gracioso e cuidar da gente nos mínimos detalhes e nas coisas mais importantes e necessárias da nossa vida. Obrigada por ser tão bondoso, misericordioso, ser justo. Obrigada, Pai. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti, assim como Tu és fiel. E nos dá a graça de glorificar o Teu nome em todo o tempo. Nos abençoa para que até o final deste ano estejamos cumprindo com o nosso calendário e venhamos aprender e reter o conhecimento da Tua Sagrada Escritura. É assim que oramos a Ti e clamamos, fala o nosso coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 18 do livro de Crônicas, 1 Crônicas, que diz assim: Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi, e lhes pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Ramate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações. De Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Malaque. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom. E todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aiúde, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abmeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Sausa, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guerra real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei.
Capítulo 5 do livro de Tiago. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixes uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por feliz os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Capítulo 2 do livro de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as águas se enrolaram em minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 7 do livro de Lucas. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo.
Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios do rei. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós nos tocamos, nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dissestes: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas.
e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.